Bom dia, irmãos, com Jesus. E Deus vos abençoe nesta manhã, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem levar tempo, eu gostaria de pegar convosco as Escrituras de São Mateus, capítulo 17, versículo 11 a 12. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Para esta manhã, eu desejaria de compartilhar com os irmãos o tema, o verdadeiro profeta de Deus. Escuta, irmãos, nestes últimos dias que estamos vivendo num tempo muito difícil, em que o mundo todo está alisado por certas pessoas que por si próprios se intitulam dizendo que são os profetas de Deus. Mas eu quero vos dizer, em nenhum dos momentos nas Escrituras você poderá encontrar onde é que o servo de Deus bateu seu peito dizendo que ele é, ou dizendo eu sou. Vamos ainda testando as nossas Escrituras e acompanharmos verdadeiramente o tema que estou falando agora. Veja só, no livro de São Mateus, capítulo 16, começando do versículo 13 a 15, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Escute. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns: João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora, você vai encontrar que em nenhum momento Jesus se identificou dizendo que eu sou aquele Deus que criou os céus e a terra. Em nenhum momento ele se identificou dizendo que eu sou aquele que estava lá no passado, com Moisés. Não. Se você for a ver, ele deu muito giro nas Escrituras, o que hoje cria grande problema na compreensão de quem foi o profeta para a era de Laodiceia. Você vai encontrar que as Escrituras não falam acerca de mim. O Moisés não vos falou acerca de mim. Ele sempre falou uma coisa tão tremenda. Ele disse aos fariseus: se fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam quem sou. Porque antes de Abraão, olha, nos meus dias Abraão me conheceu. Os dias que Abraão encontrou com Jesus. E ele estava falando daquela visita de 3 anos ao Abraão. Aí estava ele, o Elohim, que o irmão Branham diz que é a parte anterior de Jesus. Se você for entender esse português, anterior, significa antes que Deus se manifestasse em carne humana, na pessoa de Jesus Cristo, primeiro se manifestou em carne humana na visita de Abraão. Porque o irmão Branham disse, se fossem aqueles corpos eram celestiais, não teriam comido o pão, a carne, não teriam tomado leite. Mas eles criaram corpos para si, de modo que fossem falar com Abraão, e ali eles comeram. Agora olha, ele disse, antes de Abraão eu já era.
Escute só isso. Ele nunca se disse que eu sou Deus. Creiam de mim, eu sou Deus. Mas ele disse, antes de Abraão eu já era. Isso precisa uma compreensão espiritual para entender o que ele estava falando perante esse povo. Agora, eu vou te mostrar que ele nunca se identificou de que era Deus. De que ele era Deus. Vamos olhar ainda aqui nas Escrituras, Jesus falando com os seus discípulos, ele disse, o que vocês pensam em ser filho do homem? Eu disse, alguns lhe chamam de profeta, alguns de Elias, alguns de João. Então pergunto, vocês mesmos, o que acham de mim? Essa seria a minha pergunta a dar a vocês. O que vocês acham acerca do irmão Branham? Cuidado vocês dizerem que o irmão Branham foi um pregador só. Mas o irmão Branham foi o profeta para esta era. Agora, vocês vão ver que Jesus, aí no versículo 12 de São Mateus capítulo 17, ele disse, vos digo, Elias já veio e não conheceram. Este era João Batista. Ele segue a dizer, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, tá vendo? Até pediram a cabeça de João Batista na bandeja. Aí fizeram o que eles quiseram. Mas seguindo, assim ele diz, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Ele não disse que assim hão de me fazer a mim me matando. Ele não disse que assim vão me matando da mesma maneira que fizeram com João Batista. Mas aqui, se você for a ver, ele deu giro. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Não se identificou. Verdadeiro profeta de Deus. Ele exige que você, com a sua mente, o identifique quem ele é. Olha nas escrituras do livro de São João, capítulo 1. Vamos começar no versículo 19. E este é o testemunho de João, claro, João Batista, que Jesus disse, o fizeram tudo o que quiseram. Escuta o testemunho dele como profeta de Deus. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Está vendo? Lá em Jerusalém mandaram pastores, levitas, né? Mandaram levitas, sacerdotes para ir interrogar quem era o João Batista. Vamos ouvir o verdadeiro profeta de Deus. No 20 disse, João confessou. E não negou. Como ele confessou, João? Eu não sou o Cristo. Escute, eu não sou o Cristo. Por outro lado, não sou ungido. Mas ele era ungido de Deus. Mas mesmo assim, ele não se identificou ser o ungido de Deus. Disse, eu não sou Cristo. Escute a declaração de João Batista. E aí no 21 diz, e perguntaram-lhe então, quem é? És tu Elias? Perguntaram, és tu Elias? E disse, não sou, negou. Mas escute que em Lucas fala que ele estava cheio, ele estava indo em virtude do espírito de Elias. Não é isso que diz a Bíblia? A Bíblia disse que o João Batista, desde o ventre, ele já estava cheio. Ele nasceu em virtude do espírito de Elias. Ele ia em virtude do espírito de Elias. Mas mesmo assim, embora o espírito de Elias estivesse sobre ele, quando ele recebeu a interrogação se ele era Elias, esses foram direto, és tu Elias? E a pergunta... E João Batista também negou redondamente, não sou. A segunda pergunta foi, és tu profeta? E ele continuou dizendo, não sou. E, irmãos, vamos olhando bem, não sou também profeta. Disseram ali após, quem és? Queremos saber, você não disse que não era Elias, você disse que não era Elias, você disse que não era profeta, mas quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram e me dizem de ti mesmo. Que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Fala-nos de você, quem é você mesmo? O irmão Branham também foi perguntado, quem é? Ele disse, vocês me chamam de profeta. Eu nunca disse que sou profeta. Espírito em virtude de Elias.
Ele ia em virtude do Espírito que ele ia. Ele era profeta, mas não se identificou. Mas vamos ainda olhando. E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Oh, escute, ele levou o povo para olhar o livro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 3. Ele disse, olha o que está escrito onde? Em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Eu sou voz que clama no deserto. Em nenhum momento, irmão Branham se chamou de ser profeta, mas ele apenas diz, olha Malaquias, como fala Malaquias 4. Olha como fala Apocalipse 10, versículo 7. Se você quer dar crédito, é este Elias que havia de vir. Assim afirma as Escrituras. Agora escutem, ainda mais continuando no 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Está vendo? Sempre o verdadeiro profeta de Deus, ele vai nas Escrituras. Ele mostra ao povo a palavra de Deus. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, você não é o ungido. Por que você então batiza essas pessoas? Se você não foi enviado. Se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas então? Escute, João que disse, João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não o conheceis. Eu batizo com água, mas quero vos dizer, no meio de vós está um, que vocês não conhecem. O Elias estava no meio deles, e eles sem conhecer. É isso que você pode ver nas mensagens do irmão Branham. Irmão Branham dá-lhe tanto giro, até ele falar, nós estamos à espera deste restaurador, sem dizer que é ele. Porque Elias, que é o João Batista, ele disse, está no meio de vós. E o Cristo já estava no meio deles também. Ele já estava lhes avisando, eu batizo com água. Mas é um que está no meio de vós que vós não conheceis. Agora ele diz no 27, este é aquele que vem após mim. Este que está no meio já de vós, é este que eu estava a dizer que havia de vir após mim. Irmão, escutem, depois de João Batista ter pregado a sua mensagem, não houve outro profeta para introduzir Jesus. Depois sempre foi a mensagem de Elias que terminou com o negócio. A mensagem de Elias iniciou exatamente com a introdução do Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda e ela terminará com a introdução do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Não há mais outro homem que pode entrar no meio. Não há outro que pode vir. Se eles vêm, aqui há um teste que vocês podem ver. Eu quero que vocês leiam as mensagens do profeta, como exatamente ele fala. Veja, na mensagem discernimento de espírito, vocês precisam discernir os espíritos, examinar, descobrir esses espíritos. No parágrafo 54, agora, nós encontramos que o Espírito de Deus estava nele. Todos os velhos profetas falaram dele. Todo o Espírito em porção. Cada pequena porção não estava glorificando a si mesmo. Está ouvindo? Cada porção que falou Moisés não estava a glorificar a si mesmo. Cada porção que falou Isaías não estava a glorificar a si mesmo, como falsos que hoje estão se glorificando a si mesmo. O irmão Branham disse assim, todo espírito em porção, cada pequena porção não estava glorificando a si mesmo. O verdadeiro profeta não se glorifica a si mesmo. Todos os verdadeiros profetas estavam manifestando a ele. Todos os verdadeiros profetas sempre apontaram a ele, com letra maiúscula, a Deus, a Cristo, falando dele.
Agora, estes outros que falam dele, sempre a canção é deles. Por quê? Irmão Branham disse, o verdadeiro profeta sempre, em cada porção das Escrituras, exaltou o Cristo. E tudo o que eles disseram foi cumprido nele. Mostraram que era o Espírito de Deus nele. Está vendo? Quando você fala as Escrituras, quando aponta a Cristo, quando mostra ao povo as Escrituras, exibe a Cristo, isso mostra que você tem o Espírito de Deus em você. Na medida em que você exibe a si mesmo, isso mostra que você não tem o Espírito de Deus em você. Leia bem essa mensagem e entenda. E tudo que eles disseram foi cumprido nele. Mostraram que era o Espírito Santo de Deus neles. Isto foi cumprido. O que foi isto? Deus falando de si mesmo. Vem? Deus manifestando a si mesmo através destes profetas. Deixe-me concluir dizendo isto, irmão Branham, parágrafo 109. Eu tenho mais de 12 escrituras aqui, mas nós não temos tido tempo. Vem? Mas hoje são isto. Deixe-me concluir dizendo isto. Cada verdadeiro profeta nascido de novo no Senhor, pregador, professor de cada escola dominical, vidente, apóstolo, missionário, seja o que for que ele seja, todo o seu coração é colocado, e ele é tão cheio, e o ungido com o Espírito de Deus, tão ungido, vem? Seja qual for o seu ofício, seja ele o que for, para pregar, ou para ensinar, ou para evangelizar, ou para ver visões, seja para o que for, ele fará isto para o reino de Deus. E o Espírito de Deus o falará exatamente de volta, através do homem, manifestará o reino de Deus. Vai manifestar o quê? Manifesta a palavra. E na era de Pérgamo, parágrafo 69, irmão Branham faz uma pergunta. Como é que você pode reconhecer os espíritos, os verdadeiros e os falsos? Porque está no plural. Como é que você pode reconhecer os espíritos? Aí diz, simplesmente dando-lhes um teste da palavra. Se eles não falarem esta palavra, eles são do maligno. Viu? Se eles não falarem de acordo com o que o irmão Branham disse, eles são do maligno. Não nos importa. Eles são do maligno. Se eles não falam de acordo com o que a Bíblia diz, eles são do maligno. Como o maligno enganou uma vez as primeiras duas noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia. Aleluia! A noiva deste último dia. Ô noiva, escute, para que não seja enganado. Já enganaram Eva, já enganaram a outra vez no concílio de Niceia, já enganaram Israel. A primeira virgem de Jeová já foi enganada. E está lutando para enganar a virgem desta era. Oh, mas escute, como o marido enganou uma vez as primeiras duas noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, tentando dizê-la, hibridizar através de decretos, ou mais claramente, desviando-a da palavra. Está vendo a luta? É para te desviar da palavra, para qualquer sinal que agrande. Mas Deus nunca colocou sinais adiante da palavra. Os sinais seguem a palavra de Deus. Aleluia. Como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, segundo a palavra do Senhor. Quando ela fez como dissera a palavra, veio o sinal. Venha primeiramente para a palavra, depois e somente depois observe o milagre. A semente da palavra recebe vigor do Espírito Santo. Parágrafo 70. Como pode qualquer mensageiro enviado de Deus querer somente em uma parte da palavra e negar a outra parte? O irmão Branham faz a segunda pergunta. Eu estou te fazendo pergunta do irmão Branham.
Se ele é o verdadeiro mensageiro de Deus, por que uma parte da palavra acredita e a outra parte desacredita? E a pergunta do profeta é essa. O irmão Branham segue para dizer: o verdadeiro profeta de Deus neste último dia proclamará toda a palavra, não algumas palavras. As denominações o odiarão. Suas palavras podem ser tão rudes quando as de João Batista, que os chamou de víboras. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rapto. A semente real de Abraão, com uma fé igual à de Abraão, sustentará a palavra com ele, porque eles são predestinados juntos. O mensageiro do último dia, eu estou lendo a Era do Pérgamo, começando, aí continuando no parágrafo 71. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo apontado por Deus. Agora, é o tempo final, escute, o tempo final é onde aparecerá o verdadeiro mensageiro enviado por Deus. Como todos sabemos, porque Israel está em sua terra. Qualquer tempo agora será de acordo com Malaquias. Quando ouvirmos ele, será dedicado. Quando vier este mensageiro falado em Malaquias e Apocalipse 17, escute como ele estará balizado. Irmão Branham diz: ele será dedicado à palavra. Não estará dedicado a outra coisa, não. Ele será dedicado à palavra. Ele será indicado, apontando na palavra. Vem? E Deus vindicará o seu ministério. O ministério, se você sustenta a palavra, será vindicado. Ele pregará a verdade como Elias e estará pronto para a peleja do Monte Sinai. E aí está no 72. Muitos não compreenderão, porque tem sido ensinado nas Escrituras, de uma certa maneira que consideram verdade. Quando ele vem contra estas coisas, eles não crerão. Quando ele vir corrigir, as mulheres não podem pregar e condenar os pecados, eles não gostarão dele. Até mesmo alguns ministros verdadeiros não compreenderão o mensageiro, porque assim tem sido chamado a verdade de Deus por impostores. Porém, virá este profeta, 73. Porém, virá este profeta. Está a ver? Ele não disse, já veio. Escute só, para te detalhe, você que não tem ouvidos espirituais. Porém, virá este profeta. E como o precursor para a primeira vinda clamava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é João Batista. Assim também este já. Ele, sem dúvida nenhuma, clamará, eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ouviu? Aí está, o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a sua mensagem. Mas o irmão Branham trará a mensagem que dirá, eis o Cordeiro de Deus vindo em sua glória. Ele fará isto porque, assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim este é o último. Está vendo? Onde está esse o segundo? Irmão Branham, assim este é o último. Agora escute só para ver como o português diz. Você pode dizer, irmão Branham está a falar a outra pessoa. Escute. Assim este é presente. Não disse aquele será, não. Disse assim este é o presente, né? É o último mensageiro para os eleitos e a noiva nascida da palavra. Olha só como ele declara essas coisas. Agora, na mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 18, eu duvido muito que qualquer era, em verdade, hajam conhecido o mensageiro que Deus lhe havia enviado, com a exceção da primeira era, onde Paulo foi o mensageiro. E mesmo aquela era, muitos não o reconheceram como tal. Irmão Branham disse, o mensageiro nunca foi reconhecido em cada era. Mesmo na era de Paulo não conheceram. Eu estou lendo, ainda baixando. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser muito curta. Tá vendo?
Agora, os acontecimentos vão transcorrer muito rapidamente. Por essa razão, o mensageiro, a era da Laodiceia, tem que estar aqui mesmo. Embora talvez não o conheçamos. Está vendo? Embora talvez não o conheçamos. Ele não disse, embora talvez não conhecerão. Porque ele disse, embora não conheçamos. Porque era ele que estava lá presente, que as pessoas não conheciam. Se fosse predizia a outro que estava à frente, para mim o português diria, embora não venham conhecendo. Isso referiria ao futuro, mas ele disse, embora não conheçam, porque estava presente. Era ele, o irmão Branham. Vem? Embora não estava presente. Glórias a Deus. Embora não conheçam até este momento, está vendo? Até não conheça, até o momento que o irmão Branham estava a pregar a era de Laodiceia. Até este momento que estava falando o irmão Branham, não o conheçam. Mas deverá haver seguramente um tempo quando ele se tornará conhecido. Disse, há de chegar um tempo onde as pessoas conhecerão que somos nós. Conhecerão. Ora, eu posso provar isto porque temos a escritura que descreve seu ministério. Está a ver? Quando quer você descobrir, irmão Branham, quem é, não olhe de qualquer maneira, olhe para o ministério do irmão Branham. Ele disse, as escrituras descreverão o seu ministério. Primeiro, de tudo este mensageiro será um profeta. Vem? Ele terá o ofício de um profeta. Ele terá o ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra. O ministério dele será solidamente baseado na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ele será segundo a palavra. A visão será segundo a palavra. O ministério será segundo a palavra. E sempre chegará a suceder. Irmão, nós não precisamos ouvir de alguém dizer, este não é verdadeiro homem de Deus. Este aqui não presta, este aqui é... Eu não me importo com qualquer tipo de acusação que vier sobre o servo de Deus. Eu paro. Eu olho para o seu ministério e as evidências que ele tem. O demônio sempre existiu. Sempre precisou desqualificar o ministério de um homem. Mas onde eu paro, o demônio poderia desqualificar o ministério do irmão Branham. Mas eu continuo a ver o ministério do irmão Branham. Baseava nas escrituras. E por esta razão eu apoio aquele pastor. Quando ele é baseado nas escrituras, eu gosto desse homem. Eu gosto desse homem. Não me interessa qual o problema. Pode ter suas baixas. Pode ter suas altas e baixas, desprezo, mas eu abraço a ele, porque o evangelho não veio para o santo, mas veio para o pecador. Arrependei-vos, e cada um de vós. Agora, ele não, se fosse que havia santo, não poderia haver necessidade de arrepender. O irmão Branham disse, o eleito não persegue o outro eleito, mas se o perdido perseguirá o eleito. A semente da serpente e a sua natureza perseguir o eleito. Primeiro, eu estou lendo a mensagem da era de Laodiceia. Olha no parágrafo 20. Primeiro de tudo, este mensageiro será profeta. Ele terá o ofício de um profeta. Ele terá o ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra. O ministério do profeta baseará na palavra. O ministério verdadeiro de um pastor baseará na palavra. O ministério verdadeiro de um pregador devia basear na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ela será segundo a palavra e sempre chegará a suceder. Ele será vindicado como profeta por causa da sua exatidão. Por causa da sua exatidão, excelência. Vem? A prova de que ele é o profeta a encontramos em Apocalipse 17. Mas nos dias da voz do sétimo ano. Escute, aqui está dizendo nos dias da voz, uma voz. Não disse nos dias das vozes. Irmãos, por que estão sendo incrédulos? Sempre a palavra vem no singular, nos dias da voz do sétimo anjo. Do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora,
Esta pessoa que neste verso é chamado anjo, na visão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. Escute, irmão Branham, Apocalipse 17, que é falado que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Irmão Branham, este verso não está a referir o anjo celestial, mas o Apocalipse 9, 13, aí já fala do anjo celestial. Vem? E o sétimo, segundo, esta ordem está em Apocalipse 11, 15. Este aqui em Apocalipse 17 é o mensageiro da sétima era. É um homem. Não disse são homens, nada. É um homem. Ele tem de trazer uma mensagem de Deus. A sua mensagem e o ministério vão consumar o ministério de Deus, como ele tem anunciado aos seus servos profetas. Escute, o mensageiro da sétima era da igreja, ele veio terminar com todos os mistérios de Deus. Agora, onde está o segredo de Deus outra vez? Irmão Branham, onde está que diz a Bíblia, deixou ainda outro segredo que o outro profeta vem consumar? Para a igreja gentia, o irmão Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo, através da sua mensagem, todos os mistérios de Deus foram terminados por ele. Se vocês lerem este parágrafo 21, o irmão Branham está a falar isso. Deixa eu repetir juntamente consigo. Agora, esta pessoa, neste verso, é chamada anjo. Na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13. E o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11, 15. E este aqui de Apocalipse 17, é o mensageiro da sétima era. Qual é a sétima era? Laodiceia. E é um homem. Ele tem de trazer uma mensagem de Deus, e sua mensagem e ministério vão consumir o mistério de Deus. O ministério do irmão Branham veio terminar o mistério de Deus. Ministério é a obra. Veio terminar o segredo de Deus. Está vendo? Oh, graças a Deus. O mistério de Deus, como ele e tem anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era. E a última era tem um também. Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 6 a 7. E foi no tempo do fim, quando saíram os 7 trovões de Jesus. Está vendo? Aquele que dizia, trovões não foram a pé. Lê parágrafo 22. Foi no tempo do fim, quando saíam os 7 trovões de Jesus, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Sela e não os escreva. Isso devia entender. Selar é o quê? Mantenha em segredo como está, não revele. Ele não revelou. Isto está em Apocalipse 10, 3, 7. Ninguém conhece o conteúdo daqueles trovões, porém tem de saber. Está ouvindo, irmão Branham? Na verdade, naquela era que o João foi dito, não revele, disse ninguém conheceu os conteúdos daqueles trovões.
Irmão Branham dá relance no parágrafo 23. Porém, temos de saber, tem que serem conhecidos. E necessitará de um profeta, está vendo? Para ser conhecido este segredo, necessitará de um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outro meio de publicar suas revelações escriturísticas, exceto por meio de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é uma lei de Deus, é evidente, mesmo por um exame fortuito da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente envia seu profeta em cada época, onde o povo tem se desviado de ordem divina. Com ambos, os teólogos e o povo têm se apartado da palavra. Deus sempre envia seu servo a este povo, mas a parte das teologias, a fim de corrigir os falsos ensinos e guiar o povo de volta a Deus. Ele é para corrigir os falsos ensinos, para guiar o povo a Deus. Não somente vemos que vem este mensageiro aqui em Apocalipse 17, porém vemos que a palavra fala de Elias vindo antes do retorno de Jesus. Não é isso? Fala também de Elias que há de vir antes do retorno de Jesus. O irmão Branham diz, os discípulos interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, o verbo está no futuro. E aí diz assim, e restaurará todas as coisas. O Elias que virá primeiro restaurará todas as coisas. João Batista restaurou o quê? Pergunto eu. Porque para restaurar tinha que haver alguma coisa que foi destruída. Para restaurar. Uma coisa caída, para restaurar. Então o irmão Branham veio restaurar a fé caída. A fé que os apóstolos deixaram. Agora, olha este profeta. Antes da vinda do nosso Senhor, o irmão Branham, o Jesus disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando quer está isso em Mateus capítulo 17, versículo 10 e 11. E antes da vinda do Senhor, Elias tem que regressar para efetuar uma obra de restauração na igreja. E isto é o que diz em Malaquias 4, 5, 6. E eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e a primeira obra essa, foi João Batista. E o coração dos filhos aos seus pais, este é o irmão Branham, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pergunto, se você diz que está a falar de João Batista, depois de pregar, a terra foi ferida com maldição? Não, mas na era do irmão Branham, no final do seu ministério, quando a noiva é raptada, a terra vai ser ferida com maldição, porque haverá 3 anos e meio sem chuva, haverá pragas sobre a terra será ferida com maldição. Não há nenhuma dúvida que Elias tem que voltar antes da vinda de Cristo. Ele tem uma obra a realizar. Essa obra é a parte de Malaquias 4:6, que diz, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Nós sabemos que esta obra pertence somente a ele, àquele tempo, porque ele já cumpriu a parte que diz, ele converterá os corações dos pais aos filhos. É João Batista que cumpriu, quando o ministério de Elias esteve aqui em João. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1:17. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos disso porque Jesus mesmo o disse, mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por suceder. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecoste. Tem? João preparou aos pais para que Jesus pudesse dar boas-vindas aos filhos ao entrar ao reino
Agora, este profeta, sobre o qual cairá o espírito de Elias, preparará aos filhos para dar boas-vindas a Jesus. João Batista foi chamado de Elias por Jesus. É Mateus 17:12. Mas vos digo que Elias já veio, e não o conheceram. Mas fizeram tudo, fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual Jesus chamou a João de Elias foi porque o mesmo Espírito que esteve sobre Elias havia voltado sobre João. Da mesma maneira que o Espírito que havia estado sobre Eliseu, depois do reino de Acabe, agora, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre o outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Quem é este? Outro homem, não disse outros homens lá. Um pouco antes da vinda de Jesus. Esta é a segunda vinda. Quem é este? Ele será um profeta. Ele será vindicado com tal por Deus mesmo. Sendo que Jesus mesmo, em carne, não estará sobre a terra para vindicá-lo. Está ouvindo? Jesus não estará em carne sobre a terra. Onde vocês descobrem isso? Que ele estará numa carne humana a andar. Vocês leiam, eu estou lendo o parágrafo 30 da Era de Laodiceia. Eu lendo devagar. A razão pela qual Jesus chamou João de Elias foi porque o Espírito que esteve sobre Elias havia voltado sobre João, da mesma maneira que o Espírito havia estado sobre Eliseu, o mesmo Elias. E depois do reino de Acabe. Agora, aquele mesmo Espírito, qual Espírito? Que estava em Elias Tesbita, que estava em Eliseu, que estava em João Batista, irmão Branham, aquele mesmo Espírito voltará outra vez sobre o outro homem, um pouco antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta. Ele será vindicado com tal por Deus mesmo. Sendo que Jesus mesmo em carne não estará sobre a terra para vindicá-lo, como ele fez com João. Escute, ele não estará mais na terra andando em carne, dizendo que sou eu sou o que sou, como fez com João. Irmãos, isto será feito então pelo Espírito Santo, de modo que o seu ministério de profeta será acompanhado de grandes maravilhas e manifestação. Como profeta, cada revelação será vindicada, porque cada revelação virá a acontecer. Assombrosos atos de poder serão efetuados à sua ordem, em fé. Então será proclamada a mensagem que Deus lhe tem dado na palavra para voltar o povo à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns escutarão, escutem, alguns escutarão este profeta, porém a maioria correrá efetivamente para se organizar e rejeitá-lo. Não estão aí? Sendo este mensageiro profeta de Apocalipse 10:7, o mensageiro de Malaquias 4:5-6, será naturalmente igual a Elias e João. Ambos foram homens separados das escolas religiosas dos seus dias. Ambos eram homens do deserto. Está ouvindo? Este que estará em virtude do espírito de Elias será de menos escola. Será amante do deserto. Não será homem dos palácios, como acontece. Não será o doutor de DH, como você é enganado. Ambos eram homens do deserto. Ambos agiram somente quanto eles tinham. O assim diz o Senhor, diretamente de Deus por revelação. Ambos atacaram severamente as ordens e os líderes religiosos de seus dias. Está ouvindo? João Batista atacou. Não é certo? Atacou Herodes, grandes líderes religiosos. E Elias Tesbitas atacou Jezabel, grandes líderes religiosos. O irmão Branham atacou as denominações, grandes líderes religiosos. Ele estará com esse espírito. Ei, glória a Deus. Glórias a Deus. Ambos atacaram severamente as ordens e os líderes religiosos dos seus dias. Mas não somente isto,
mas desta maneira atacaram todos que eram corruptos ou que corromperiam outros. E notem, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus costumes. Elias falou contra Jezabel. João repreendeu Herodias, a esposa de Filipe. Ainda que ele não venha a ser popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou a João, o Espírito Santo autenticou a Jesus, podemos esperar que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida, em atos de poder que serão incontestáveis. Vem? Incontestáveis, não se contesta, e jamais encontrados em qualquer outro lugar. E o povo, e o próprio Jesus retornando, e vindicará assim como autenticou a João. João testificou que Jesus estava vindo. E este homem, escute, João estava testificando que Jesus estava vindo. E este homem, não disse e aquele homem, não, disse e este homem presente. O verbo mostrando no presente. E este homem, pronome demonstrativo. E este homem também, oh, glórias a Deus, também como João testificará que Jesus está vindo. João testificou, Jesus está vindo. E este homem testificará, Jesus está vindo. E a própria volta de Jesus provará que este homem verdadeiramente era o precursor da segunda vinda. Na vinda de Jesus Cristo será verdadeiramente testemunhado que o irmão Branham foi verdadeiro precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final, que este é real o profeta de Malaquias 4, para o fim do período dos gentios. O próprio Jesus aparecendo, então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. Será muito tarde para aqueles que o rejeitaram, a fim de mais tarde iluminar mais nossa apresentação deste profeta dos últimos dias. Permita-nos especialmente notar que o profeta de Mateus capítulo 11, 12, foi João Batista, aquele predito em Malaquias 3, 1. E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo no cárcere, está a ver? E João, ouvindo no cárcere dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir? Escute, Jesus mesmo sabendo que o João percursou a sua vinda, quando for mandado, aqueles vão lá perguntar se é ele. Oh, glórias a Deus. Se é ele, o que eu gostei, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Você que vai escutar essa gravação, e para reforçar a você ter uma fé ainda genuína, para que não se comprometa com nada. E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouviste e vede. Ele não disse sou eu, sim, sou eu, pois claro, evidentemente sou eu. Não. Ele disse: vão falar a essas pessoas que vos mandaram tudo o que vocês estão vendo acerca do meu ministério. Se você querer conhecer o irmão Branham quem é, olhe tudo o que o irmão Branham fez no seu ministério. Viu? Ele diz assim, veja, o discurso de os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Ouviu? Bem-aventurado é aquele que vê essas obras e não se escandaliza. Bem-aventurado é aquele homem que vê o ministério, as obras do ministério do irmão Branham, as obras do ministério de um pastor e não se escandalizar. Maldito és tu que se escandaliza por essas coisas. Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João: que foste ver no deserto?
uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Tá vendo? E já, Jesus já dizer, foram ver mais do que um profeta. Vê? Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. João Batista morreu, saiu da terra sem dizer que é ele. Mas Jesus veio a testificar mais tarde que é este mesmo que era escrito que havia de preparar caminho diante de mim. No dia em que Jesus há de ouvir que aquele que eu disse que havia de restaurar corações dos filhos aos pais é aquele William Marion Branham que desprezaram. Ouvirá isto. Amados irmãos, eu espero que vocês tenham fé de ouvir exatamente as questões proféticas. Esperando que, se o Senhor permitir, eu vou fazer a pequena outra gravação para dar continuidade acerca disto que estamos falando. Para vocês terem isto em mente. Que há muitos fatos que estão a levantar nesta última era, das quais o nosso povo, que ainda não está balizado com as Escrituras, são devastados por esses ventos malignos. Mas você, o eleito, tenha a fé que nada pode te fazer. E Deus te abençoe com esta fé. Uma fé genuína da palavra que vence o mundo. Deus vos abençoe. Amém.